Estão? Eu espero que bem. Chegamos à nossa sétima aula. Sétima aula, gente. Tem noção do quanto passou rápido e do quanto vocês já evoluíram até aqui? Olha só isso. Que bacana, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês durante esse tempo todo, ajudando, mandando mensagem no WhatsApp, entrando em contato com vocês, corrigindo as redações de quem é do grupo de redação, incentivando todos vocês. Estou muito contente. Então, vamos para a nossa sétima aula, que agora a gente vai falar da conclusão. E aí nós encerramos essa parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo, de introdução, desenvolvimento e agora a conclusão. Então, vamos embora. Bom, ela é, como a gente já viu aqui, a etapa final do texto, mas não é por isso que devemos relaxar. E aqui eu chamo uma atenção, porque geralmente é aquela parte que vocês já estão mais cansados, então a tendência de só quero me livrar disso aqui para fazer a outra parte da prova é muito grande. E isso faz com que o cuidado tenha que ser redobrado. Só que a UERJ, com a graça de Deus, a UERJ, ela é totalmente diferente do Enem, quando a gente fala a respeito de conclusão. A UERJ, ela quer uma conclusão. Eita, sempre acontece isso, né, gente? Vocês já perceberam que o problema aqui é comigo. A UERJ, de novo, hein? Tá bravo o bagulho aqui. Opa, Lelê. Vocês são do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro sabe, né? O bagulho, é o troço. A gente adora essas cara. Gente, o negócio tá rabiscando sozinho tudo. Gente, oh meu Deus. Agora acho que parou. Coisas que eu não vou cortar na edição, hein? Vocês precisam ver como que é a vida do professor que usa a mesa digitalizador. Brincadeira. Vamos lá. A UERJ, nossa, falei tão sério agora. A UERJ, ela quer uma conclusão reflexiva. E aí, quando eu falo para vocês a respeito de conclusão reflexiva, é aquela que vai chegar ao final do texto e vai fazer com que o leitor ele reflita a respeito de tudo que ele leu. Então, essa conclusão, ela tem uma veia ácida, uma veia crítica, que é aquilo que vai fazer o leitor falar, nossa, cara, pior que isso é verdade. Caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. E essa reflexão aqui fez com que eu tivesse esse clique, fez com que eu compreendesse determinada questão. Nós vamos ver uma conclusão que está bem reflexiva, bem interessante, de um artigo de opinião. E aí, quando a gente traz essa questão do relaxar, é porque vocês já planejaram tanto o texto inteiro, escreveram, e aí chega na conclusão, bate aquele, ai, falta só isso. Só que não pode ser assim. E é por isso que eu sempre falo para vocês, planejem o texto, planejem, estruturem o texto de vocês antes, porque aí quando chegar lá na conclusão, vocês já vão saber exatamente o que precisa ser feito. Combinado? Então, a conclusão ela é o quê? O ponto de encerramento da ideia. Na prova da UERJ, a gente vai ter uma conclusão reflexiva, ok? Então, vamos seguindo. A conclusão reflexiva. O que é essa conclusão reflexiva que a professora tanto fala? É aquela que desperta um questionamento. Então, desperta um questionamento a partir de tudo que foi apresentado. É aquele momento que você vai refletir e vai trazer à tona uma reflexão. Vai refletir, trazer à tona uma reflexão. Ai, meu Deus. É aquele momento que você vai trazer à tona uma reflexão. Quando eu disse para vocês ácida, é porque é aquela reflexão que alfineta, é aquela reflexão que coloca o dedo na ferida do problema que a banca trouxe. Nós já temos o edital e vimos que nesse edital, na parte de redação, a UERJ deixou bem claro que ela quer um texto em cima de uma questão polêmica que seja abordada no livro 1984. Quando ela deixa para a gente essa questão polêmica, significa que ela quer o que de vocês? Um posicionamento argumentativo. E aí, quando vai chegar nessa conclusão, o que ela espera? Que você alfinete o problema que você
defendeu. Aliás, o problema é que você defendeu não, mas alfinete o motivo daquele problema, as consequências daquele problema que você defendeu o ponto de vista. Por exemplo, se nós falamos a respeito da linguagem como um mecanismo de exclusão social, o que vocês vão fazer no final do texto? Alfinetar, falar que o fato da educação não ser igual para todos, não ser apesar de ser um direito consagrado na Constituição, nem todos têm acesso a essa garantia. Então, vocês alfinetam essa questão. Poxa, está na lei, mas não é cumprido. Lógico, vocês vão botar o poxa, né? Está na lei, entretanto, não se trata de um direito pleno, porque o governo não age para solucionar a questão e ampliar o acesso à escola para todos os grupos, de forma igualitária. Então, vocês vão construindo aí a conclusão de vocês em cima dessa alfinetada no problema. Alfinetada no problema, eu acho que é um resumo para essa reflexão aqui. Vou até colocar aqui para vocês. Uma alfinetada. Alfinetada no problema. Olha que interessante, aquela coisa ácida, sabe? É isso que a reflexão, quando a gente está trabalhando em cima de uma questão polêmica, vai exigir do texto. É interessante, portanto, retomar a tese, e aqui entra outro ponto importante. Retomem a tese do texto, porque nesse momento de retomada, vocês inclusive podem explicar o título diferente que vocês criaram. E aí vai ficar super bacana, porque bota um título curioso e aí na conclusão você retoma esse título explicando implicitamente por que você fez essa escolha. Então esse é outro ponto bem interessante também. E aí você pode utilizar a música, o filme ou o livro que você citou lá na introdução e retomar na sua conclusão. Como que a gente pode iniciar a conclusão, professora? Podemos iniciá-la com as seguintes frases. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, diante dos argumentos apresentados. Então, todas essas formas aqui, elas podem te ajudar a introduzir a conclusão. Ah, professora, eu posso começar com um tópico frasal, uma frase normal? Claro que pode. E aí no meio você coloca um portanto, você traz uma conjunção conclusiva para finalizar aquela ideia. Tá ótimo, vai ficar perfeito também. Aqui é uma dica para vocês que gostam de ter já uma estruturazinha mais, uma estrutura fixa para iniciar essa conclusão. Vocês podem pensar nisso aqui. Claro que o ideal, se vocês começarem com uma frase, é melhor ainda, porque fica mais autoral. E a UERJ quer textos autorais. Mas, professora, eu tenho dificuldade, chega na conclusão, eu tenho um bloqueio. Vai por esse caminho aqui, ó, que vai te ajudar. Porque aí, à medida que você for praticando a redação, a escrita, você vai ganhando mais confiança para poder se soltar e se desprender dessas amarras que vem, esse ranço que vem em relação à prova do Enem, que são aquelas estruturas mais fixas. Tranquilo? Bom, e aí trouxe para vocês aqui 3 estilos para montar uma conclusão. A primeira é a retomada da tese. É a que eu aconselho, eu acho bem interessante fazer essa retomada de tese, porque você faz um texto cíclico, né? Ele começou de um jeito, ele vai terminar retomando essa forma, esse conteúdo que você trouxe logo no início. É a visão geral do assunto tratado, retoma o início do texto, é uma conclusão cíclica. Aqui, quando a gente fala dessa retomada, é lógico que vocês vão fazer uma reflexão, é aquela alfinetada que a gente combinou no início da aula. A segunda opção é essa daqui, perspectiva. Apresentar possíveis soluções
para os problemas expostos no desenvolvimento. Essa aqui vocês não vão usar para o UERJ. Por quê? Essas possíveis soluções aqui, ó, elas estão mais para o modelo do Enem. Então, esquece essa parte para o UERJ, tá? Então, essa daqui, ó, coordenada conclusiva, é que você vai utilizar as conjunções conclusivas. Portanto, e logo, são dois exemplos que eu posso trazer para vocês. E existe o pois também. O pois deslocado é aquele pois que entra na frase com um valor de portanto. Ele tem um posicionamento estratégico, não é uma explicativa. Ele vai iniciar a conclusão. Depois eu posso trazer até uns exemplos para vocês conseguirem compreender bem. Então, nós temos o portanto, logo, esse pois deslocado também vai fazer esse trabalho. Então, é outra forma de vocês iniciarem a conclusão. São esses três estilos, digamos assim. Esse aqui vocês vão esquecer para a prova da UERJ. Tem o retomada de tese, que é o que eu indico que vocês façam, que é a partir da frase, como eu estava dizendo no slide anterior, é aquela frase normal, um tópico frasal. A partir dali vocês desenvolvem a conclusão reflexiva, dando aquela alfinetada em relação ao problema. Ah, professora, mas se eu faço a retomada de tese, eu não posso utilizar uma conjunção conclusiva? Lógico que você pode e deve utilizar o portanto, o pois, o logo. É óbvio que você deve utilizar, porque você está na conclusão e é o momento de gastar esse conhecimento, ok? Só que a gente chama nessa parte de retomada da tese para trazer uma nomenclatura em relação às estruturas da conclusão. Quando eu trago para vocês assim, como oração coordenada conclusiva, seria já iniciar. Portanto, cabe dizer isso, isso e isso. Já começa com portanto, já começa com logo. É isso que eu quero dizer para vocês quando eu trago essa ideia de coordenada conclusiva, ok? Beleza. Aí aqui eu trouxe um artigo de opinião. A fonte está aqui, é do El País. Então, se vocês quiserem acessar a fonte, tá ali para vocês poderem acessar, tudo direitinho, tá? Vou ler o texto inteiro com vocês e aí a gente dá uma ênfase na conclusão. Por que eu vou ler o texto todo? Porque é conteúdo do 1984. Eu falei com vocês, 90 a 95% dos textos que nós vamos ter no nosso curso envolvem análise da obra 1984, para vocês formarem um repertório, para vocês compreenderem o que esse livro traz, o que a crítica fala dele, o que os artigos de opinião falam dele e, óbvio, estou cumprindo minha promessa. Todos os temas de redação que vocês receberam têm um texto de apoio baseado na obra. Eu espero que vocês estejam lendo, fazendo as anotações, colocando no caderninho de redação de vocês, para passar a colocar isso no texto. Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos lá, galera. Título: não é 1984, mas parece. O romance de George Orwell já prenunciava os excessos de Trump. Então, temos aqui já uma crítica política. Temos uma crítica. Mais que uma utopia negativa que se referisse a um futuro remoto, o que George Orwell fez com o seu célebre romance 1984 foi, sobretudo, falar de seu próprio mundo, apontando os terríveis caminhos para os quais o haviam empurrado os regimes totalitários. Então, aqui a gente já tem uma informação. Nós confirmamos aquela ideia de que o 1984 está amparado. Ele conta a história de uma sociedade que vive em um regime totalitário. Professora, o que é o regime totalitário? Eu deixei um texto para vocês também que fala a respeito das diferenças do regime totalitário para um regime ditatorial. O totalitarismo, ele é ainda mais... ele cerceia ainda mais os direitos do indivíduo do que uma ditadura. Então, existem umas diferenças estruturais nesses dois tipos de regime. Depois eu vou pegar esse texto e vou colocar lá na nossa sala de aula, nessa aula 7,
tá? Porque aí vocês conseguem encontrar melhor e fazer essa diferença entre o regime totalitário e o regime ditatorial. Então vamos lá. Empurrado os regimes totalitários, o nazifascista e o comunista. Mas houve, de fato, um aspecto em que, mais que tratar de seu presente, ele se antecipava, olha aqui, ó, antecipava a uma sociedade futura, que certamente já havíamos começado a habitar quando se chegou à data que deu título ao seu livro. Para quem ainda não sabe, 1984 não foi escrito em 1984, foi bem antes disso, no contexto da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória. E aí, ou no pós-Segunda Guerra Mundial, não lembro direito o ano em que ele foi escrito, mas foi por aí. Então, quando ele coloca esse título 1984, é uma provocação, porque ele já estava ali naquele período imaginando como que seria o futuro, né? Por isso a distopia. E quando vocês param e pensam que o que ele escreveu nós conseguimos transportar da ficção para a realidade em pleno século XXI, tá aí o brilhantismo do autor. E George Orwell, para quem não sabe, é o pseudônimo. O nome do autor é Eric. Não vou nem me arriscar a pronunciar o sobrenome dele para não pagar mico aqui na nossa aula. Mas depois eu vou anotar aqui para vocês direitinho. Então vamos lá. E é essa atmosfera rarefeita. Olha que interessante isso aqui, ó, essa expressão. Atmosfera rarefeita, que fica resumida em um dos cartazes expostos nesse Ministério da Verdade, onde trabalhava Winston, o protagonista. Atmosfera rarefeita. O que é um ar rarefeito? É aquele que você não consegue respirar direito, é aquele que você sente os seus pulmões comprimidos, você não consegue puxar o ar direito. Então, uma atmosfera rarefeita. Olha que interessante isso aqui, gente. Anota para vocês levarem para o texto de vocês. Traz aquela ideia de uma atmosfera em que as pessoas não conseguem nem respirar, de tão vigiadas que elas são. Interessantíssimo, hein? Onde trabalhava o Winston, o protagonista. O Ministério da Verdade, que de verdade não tinha nada, né? Tudo manipulado. Não é 1984, mas parece já ali, tá valendo o título de novo. Aí vamos ao slogan do partido. A guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é força. Na verdade, isso aqui é tudo o oposto. A guerra, ela é destruição. A liberdade nesse tipo de regime totalitário não existe. E a ignorância é aquilo que vai fazer com que as pessoas possam ser manipuladas. Elas se transformam em marionetes do partido. Diziam ali os slogans do partido. E é essa cínica, olha aqui, ó, cínica e prepotente tergiversação dos conceitos. Esse convite determinado a dar a mentira por verdade, galera. Anota isso. É muito interessante que vocês peguem, prestem atenção nisso que está aqui. Prestem atenção porque são estruturas que vocês conseguem levar com vocês para a hora da prova. Treina essas expressões. Olha aqui, ó. O que diziam os slogans do partido? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Trata-se de uma estrutura cínica e prepotente dos conceitos que eram tratados por aquele grupo minoritário que tentava manipular os indivíduos. Transforma o que está aqui, faz uma paráfrase sua para você, ó, memorizar e levar com você para a prova, algo que vai ser coringa e vai se encaixar no texto, independente da proposta que a banca te der, e que vai ficar bacana de você levar, porque está tratando do livro, está demonstrando que você não só leu, como também compreendeu os conceitos que foram apresentados na obra. Então, isso aqui é muito importante. Olha só que interessante isso aqui também. Esse convite determinado a dar a mentira por verdade é aquilo que a gente vai falar do duplo pensamento, e a confundir tudo deliberadamente, o que devolveu o livro de Orwell à atualidade com a vitória de Donald Trump, o Brexit
e o avanço de tantos populismos nacionalistas, até alçá-lo ao número 1 das vendas na Amazon. Então, olha aqui que interessante, o livro foi escrito há muito tempo e, recentemente, conseguiu ser o título número 1 de vendas em um dos maiores sites da internet, que é a Amazon. Olha só que bacana, é outra informação que vocês podem levar para o texto de vocês e citar. Segundo fonte, qual é a fonte? O jornal é o País. Vocês podem levar isso com vocês, porque demonstra que as pessoas estão buscando mais informações, mesmo que por meio da literatura, pois na arte elas conseguem traçar um paralelo com a realidade. Olha que interessante também outra coisa para vocês abordarem no texto de vocês, esse momento em que a arte ela fica coladinha com a realidade. A arte fica ali, ó, palho a palho com a realidade. Par a par, eu não sei como é que é essa expressão. Palho a palho, par a par. Tá aí, palho. Gente, eu não sei. Depois vocês comentem aqui embaixo para falar, professor, é assim, ó. Eu vou pesquisar também, porque agora eu não sei. Mas é quando ela se equipara à realidade. Então, a gente tem essa dança entre ficção e realidade, em que as duas, em determinado momento, se confundem, se chocam. É verdade que aqueles lemas, quais lemas? Liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Então são esses os lemas. Podiam ajustar-se como uma luva à propaganda nazista ou à lavagem de cérebros que tão bem souberam aplicar os dirigentes comunistas, mas que Orwell antecipava em 1984. É que essas fórmulas podiam também se transferir a outros sistemas supostamente mais abertos. Quando ele bota esses sistemas supostamente mais abertos, ele está se referindo à democracia, tá, galera? Por quê? Porque alguns líderes populistas que nós podemos ver hoje, o que eles fazem? Eles utilizam a máscara da democracia para, na verdade, tentar reprimir aspectos ligados à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, que são dois elementos muito importantes em um regime democrático, ok? Então, graças a essa nova língua que os meios de comunicação impõem e que permite fabricar fatos, olha que outra também interessante, fabricar fatos. Aqui a gente tem aquela ideia das fake news. Os fatos alternativos dos quais falava Kellyanne Conway, assessora de Trump, que nada tem a ver com a realidade, mas que grande parte dos cidadãos determina por dar por corretos. Aqui, quando ele coloca essa fábrica de fatos, os fatos alternativos das quais a assessora do Trump falava, na realidade ele se refere a fake news. Só que olha como é que ele foi mais inteligente. Ele mudou a nomenclatura para tornar mais atraente, para tornar mais enriquecido. Fake news já está batido, ele coloca em fabricar fatos. Ele vai lá na raiz do problema, porque a fake news não deixa de ser um fato que é fabricado, pensado, planejado. É uma mentira planejada que, de tanto ser disseminada, as pessoas falsamente acham que ela é realidade. Nós tivemos inúmeras em relação à Covid, né? Vocês sabem disso. E aí temos agora a conclusão do texto. Estamos nesse ponto e por isso é urgente voltar ao Orwell mais briguento, ao que criticou radicalmente qualquer tipo de manipulação, por mais impecável que fosse sua aparência de modernidade. Estamos nesse ponto e por isso é urgente, olha aqui, ó, e por isso, esse por isso aqui, ele não é conclusivo, ele é um explicativo, mas também cabe aqui na conclusão. É urgente voltar ao Orwell mais briguento, ao que criticou radicalmente qualquer tipo de manipulação. Por que ele coloca esse Orwell mais briguento aqui? Porque as obras
do George Orwell, 1984, Revolução dos Bichos, são obras extremamente críticas a regimes totalitários, a mecanismos de tentativa de manipulação. Vocês podem ver esses mecanismos de tentativa de manipulação em Revolução dos Bichos, onde se trata de uma fazenda, esses bichos se unem para poder iniciar uma revolução, como o próprio nome já diz, né? Revolução dos Bichos, literalmente são bichos que passam a ter ali uma personalidade, uma história, uma narrativa bem interessante, e eles vão se unir para poder provocar a mudança no sistema que existe ali naquele local, naquela fazenda. O problema é que quando um determinado grupo chega ao poder, ele começa a agir da mesma forma do grupo anterior. Às vezes até pior. Então é interessante também a leitura. Faz muito tempo que eu li Revolução dos Bichos, mas é bem legal. Acho até que depois que terminar essa fase de UERJ, eu vou retomar essas leituras mais críticas, mais ácidas em relação ao que nós temos hoje como presente, que traça esse paralelo, e vou me debruçar um pouquinho nesse Revolução dos Bichos. Tem uma ideia bem legal. Bom, qualquer tipo de manipulação, por mais impecável que seja a sua aparência, esse impecável aqui, que seja a aparência, o que ele quer dizer? Que às vezes a manipulação, ela é tão sutil que o grupo manipulado não percebe. Por quê? Porque há toda como eu posso dizer? Há todo um preparo midiático em torno daquilo, há um discurso premeditado e preparado para colocar para mudar aquela faceta de manipulação para, na realidade, algo que está plenamente defendendo direitos democráticos. Então, quando ele traz por mais impecável, esse impecável aparência é justamente isso. É uma falsa aparência. Ela é impecável. Ela tenta copiar tanto uma verdade que ela se torna algo impecável. Só que, na verdade, é o quê? É uma manipulação. Então, achei interessante trazer esse texto para vocês, porque ele vai abordar bem esses conceitos. Depois, leiam com calma e peguem essas expressões que eu comentei aqui com vocês para levar para o dia da prova, para passar a colocar nas próximas redações. Tranquilo? Principalmente na que vocês vão fazer ao final da aula de hoje, a redação 7. 4 conceitos do livro 1984 que podem ser aplicados à realidade. Aqui a gente tem outro texto, tá, gente? Esse texto aqui é da revista Galileu. Acabei de riscar o nome da revista. Da revista Galileu. Bom, esse aqui também é bem interessante porque ele vai abordar os 4 conceitos do livro 1984. E aí é a mesma coisa que nós fizemos no outro. Vou comentar o texto e na conclusão eu pontuo alguns detalhes dela. Aqui até esqueci de comentar com vocês. Vocês perceberam que é uma conclusão bem reflexiva, né? Ele alfineta uma manipulação impecável, mas que não deixa de ser uma manipulação. Ele traz pra gente essa reflexão a respeito do texto que ele mencionou. Ele falou do Donald Trump, ele falou da fábrica de histórias, né? Da fábrica de fatos. E aí ele coloca aqui que a manipulação, por mais impecável que seja a sua aparência de modernidade, não deixa de ser uma manipulação. Ele traz o livro do George Orwell para poder destacar isso para a gente. Agora outro texto, e esse aqui ele vai abordar 4 conceitos que nós vemos em 1984. Ah, viu? Temos aqui o ano. Ó, 1949, já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma obra escrita nesse pós-Segunda Guerra. Publicado em 8 de junho de 1949, o romance distópico criado pelo escritor britânico George Orwell é considerado uma das obras mais importantes da língua inglesa. Na história, um homem com uma vida aparentemente insignificante recebe a tarefa de falsificar documentos. Aí aqui quando a gente tem esse falsificar documentos públicos, quem é o personagem? É o Winston, para perpetuar a propaganda de um governo autoritário. Outro que vocês podem decorar é esse aqui, ó. Vou botar em amarelo.
perpetuar a propaganda de um governo autoritário. Olha que interessante. Perceberam o que ele fez aqui nessa introdução, gente? Eu sempre falo para vocês, contextualize o texto. E foi isso que ele fez, ele contextualizou com a obra. Ele apresentou o enredo do texto. Então, galera, quando ele fala aqui mostrar os perigos do totalitarismo, vocês parem e pensem. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, totalmente fragilizado. O que o autor quis aqui? Trazer os conceitos de um regime que priva os indivíduos de pensar. E aí, se vocês observam, o que foi o nazismo, o que foi a ascensão do partido de extrema-direita na Alemanha e o que isso provocou no mundo, vocês conseguem entender o objetivo do George Orwell ao escrever o 1984, uma forma de apresentar às pessoas os perigos de regimes totalitários, de regimes ditatoriais, em que as pessoas não têm liberdade de expressão, não têm liberdade de imprensa, elas são obrigadas a seguir determinado pensamento, elas são vigiadas, aliás, elas não são apenas vigiadas, elas viram pessoas que vigiam os outros também. A ideia, então, da obra é justamente essa, mostrar, enfatizar uma realidade que poderia ascender naquele momento em que o mundo estava muito fragilizado, muitos países fragilizados. Então, essa obra teve esse intuito, que, se não combatido, pode triunfar em qualquer lugar. Nos anos recentes, porém, as descrições de Orwell passaram a se parecer cada vez mais com a realidade. E aqui é que entra o ponto que eu sempre digo para vocês. É um momento em que a arte e a realidade, elas convergem. É o momento em que as duas se equiparam. É o momento em que as duas se unem para apresentar para a gente, por meio de uma história fictícia, o que pode acontecer se aquilo se tornar real. E nós estamos a passos dessa realidade totalmente distópica do livro 1984. É um distópico que pode acabar se tornando realidade. Entenda os conceitos e como eles se relacionam com o mundo atual. Então vamos ver quais são os conceitos? Vamos lá. O primeiro deles a gente tem aqui o Grande Irmão. Olha como esse texto tá bacana, gente, delineando os pontos principais da obra. Espero que vocês estejam anotando tudo aí do lado, que depois deixem um comentário para mim quando vocês terminarem de assistir essa aula. Na sociedade de 1984, todos estão sob vigilância do governo por teletelas bidirecionais que funcionam tanto como televisores quanto câmeras que filmam quem está na frente delas. Hoje, pode ser comparado às redes sociais, com as quais voluntariamente, olha aqui o voluntariamente, esse voluntariamente, ele traz uma oposição ao que nós temos no romance, porque ali não é voluntário, é obrigatório. Compartilhamos nossas informações, mas também coletam e processam nossos dados sem que estejamos totalmente cientes. Quem nunca conversou a respeito de alguma coisa e logo em seguida o telefone começou a aparecer propaganda daquilo? Viagem, eletrônico, utensílios domésticos. Eu mesma no outro dia estava conversando, olha, essa foi bem grave, porque eu estava conversando com a minha amiga pelo WhatsApp, nós estávamos falando sobre vela aromática, ela adora vela aromática, então ela estava comentando comigo e tudo mais, e na sequência, poucos minutos depois, eu comecei a receber no Instagram propagandas de velas aromáticas. Muito preocupante, inclusive foi ela que teve esse clique, porque não foi nem por fala e o telefone captou. Foi por conversa escrita. Olha como nós estamos sendo vigiados e às vezes nós nem sabemos. Porque nesse caso, quem imagina que uma conversa no WhatsApp vai gerar algum tipo de informação para receber uma propaganda patrocinada? Só para vocês terem uma noção. Fora que os nossos dados são vendidos, são hackeados, nós estamos expostos
na internet. Essa é a realidade. Nós estamos expostos na internet e eu arrisco dizer, aliás, arrisco não, eu tenho certeza disso. Nós não temos ideia do quanto nós estamos sendo expostos. Muito, é preocupante, é preocupante. A gente pensa que sabe, mas na realidade não sabe, é muito mais profundo do que isso. Assistam ao documentário Dilema nas Redes. Processam nossos dados sem que estejamos totalmente cientes. Se alguma vez você já sentiu que o Instagram, Facebook ou outro aplicativo leram a sua mente, quem nunca, né? Acabei de contar a minha história aqui para vocês. Quem nunca sentiu vontade de comer pizza e de repente viu surgirem anúncios de delivery de pizza em suas redes? Também já aconteceu. A culpa é do Big Brother. Olha só, gente. Que loucura, não é mesmo? Outro conceito muito bom. Vocês já assistiram ao filme? No filme, nós lendo, a gente já fica com um nervoso extremo. Na obra, então, é ainda mais forte, né? É o conceito segundo o qual o controle sobre a realidade física não importa, desde que as percepções sejam controladas para se adequarem ao desejo das autoridades. É como se a mentira passasse a ser considerada verdade ao se tornar uma crença coletiva, como resultado da conta 2 mais 2, que, mesmo matematicamente conhecido e justificado como 4, é derrubado em favor de outro resultado mais conveniente. No filme, Bom, gente, não saiu no meu slide a continuação dos 4 conceitos que vocês viram aqui. O primeiro foi o grande irmão, o segundo, 2 mais 2 são 5. E aí eu anexei aqui pra gente pensar, mas fiquem tranquilos que no material de vocês vai estar certinho, tá bom? Coloquei aqui para nós continuarmos. Então, nós temos o duplo pensar. Galera, leve isso aqui para a prova, duplo pensar, inclusive para vocês colocarem no repertório de vocês. Se o duplo pensar não estiver ligado à própria proposta de redação. Então, muita atenção a isso aqui, tá? Esse duplo pensar aqui é bem importante mesmo que vocês compreendam. Assim como o crime-ideia. Outra coisa também interessante de vocês levarem com vocês para a hora da prova. O 2 mais 2 é igual a 5 só é possível graças a um fenômeno mais profundo, chamado por Orwell de duplo pensar. Então agora vamos entender de uma vez por todas esse duplo pensar? Vamos juntos? Trata-se de quê? Aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, mas sem noção de que se trata de uma contradição. Duas crenças opostas, duas crenças totalmente duas crenças totalmente discrepantes, uma em relação à outra, só que não ter noção dessa discrepância, não ter noção dessa diferença entre as duas ideias. É isso que difere o duplo pensar da hipocrisia ou da neutralidade. Então, o duplo pensar, ele é quando você tem duas ideias opostas, duas ideias contraditórias e você não consegue identificar essa contradição. É o poder de manter duas crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, de contar mentiras deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas. Meu Deus, gente, isso aqui, olha só. Contar mentiras deliberadas. Galera, se brasileiro erra esse conceito em uma prova, tá tudo errado. Porque o que a gente mais vê na nossa política é o quê? Políticos que acreditam deliberadamente nas mentiras que eles contam. E eles acreditam naquilo dali. É impressionante. Então, brasileiro não tem nem como errar isso aqui. Porque, ó, é o mesmo que nós enxergamos na política. E eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de partido, ok? É política. A política no Brasil, ela é isso aí. Ela é baseada justamente nisso. Mentiras deliberadas em que o mentiroso acredita genuinamente naquilo que ele está dizendo. Agora, esse genuinamente, ele já fica até um pouquinho assim. Genuinamente também não, né? Porque será que eles estão 100% inocentes nessa crença?
Não sei, na cabeça deles, eles estão fazendo bem para a sociedade, na cabeça deles não é nada de errado roubar. Vocês têm que pensar por aí, tá bom? Ah, mas todo mundo rouba? Por que eu sou político? Por que eu não posso roubar também? Todo político rouba, então eu também roubo. Eu não tô errado. Eu entrei no sistema, eles acreditam naquilo dali. Percebam uma coisa. Aqui o que a gente está dizendo não é do ponto de vista de um terceiro, é do ponto de vista daquela pessoa, do que ela acredita que ela está fazendo, ok? É nesse aspecto. Sabe que é contar aquela mentira, saber que aquilo é mentira, mas acreditar que não. Acreditar que o ponto de vista dele é o verdadeiro. São duas ideias opostas, contraditórias, mas que o indivíduo acredita nelas, acredita nas duas. Ele não consegue distinguir uma coisa da outra. E esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente. Nossa, gente, isso aqui é o retrato, né? Brasília. Descreve Orwell. No mundo atual, seriam os fatos alternativos, como a tese de que o nazismo era de esquerda ou, na atual conjuntura da pandemia de Covid-19, de que a doença não passa de uma gripezinha, mas usar máscaras e fazer manifestações de dentro do carro para se proteger. Aí aqui vocês podem, né? Enfim, são essas as ideias. Essa coisa mesmo do nazismo ser de esquerda é uma grande falácia. O nazismo, ele era de extrema direita. Ai, mas é a Catarina que está dizendo isso. Não, não sou eu que estou dizendo, não. Se você for pesquisar, os próprios alemães, eles dizem isso. Galera, na Alemanha, e assim, eu acho muito interessante o que eles fazem. Em pontos da cidade que você caminha, você tem contato o tempo inteiro com memórias relacionadas ao Holocausto. E os alemães, eles explicam que eles fazem isso para que as pessoas sempre tenham consciência do passado, para que o passado não seja esquecido. Olha que coisa interessante, porque tem até uma frase, não me lembro de quem é, mas vou pesquisar para colocar aqui. E já está até em alguma das propostas de redação de vocês. Eu sempre esqueço quem é o autor da frase, mas uma sociedade que esquece o seu passado, ela está fadada a repeti-lo no futuro. Então, se você tenta omitir as coisas ruins que aconteceram na sua história, você está fadado a deixar que aquilo ali se repita. Entendam uma coisa. Quem diz, mas o nazismo é de esquerda. Se os alemães que presenciaram aquilo, que têm contato com aquela memória diariamente, dizem que é de direita, que é de extrema direita, se a história diz que é de extrema direita, pessoas que presenciaram os fatos falam isso, como é que uma minoria quer dizer que é de esquerda? Percebam bem a quem essas ideias atendem. Não estou aqui polarizando, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês perceberem o quanto algumas ideias, são utilizadas para manipular um grupo. E vocês agora tendo acesso a essa obra 1984, precisam mais do que nunca fazer o quê? Questionar, galera. Questionem. Olha a mensagem subliminar que a UERJ está deixando para você. Questione tudo. Questione as histórias que lhes são apresentadas, questione o que vocês leem e a partir disso vocês formam uma opinião. A partir disso vocês vão ter embasamento para formar uma opinião de defesa ou de crítica. Mas, por favor, não queiram ser tolos de acreditar em coisas que não têm nenhum tipo de comprovação, acreditar em fake news. Como disse no primeiro texto que nós lemos, histórias fabricadas, fatos fabricados. Beleza? Nós temos presenciado um negacionismo muito grande. Vide, a Terra é plana. Não tenho como defender isso, tá? A Terra não é plana e eu espero que você que está me assistindo não pense que a Terra é plana, mas se você pensar também, aí não é comigo, ok? Minha liberdade de expressão me permite dizer que a Terra não é plana, por favor. Mas vamos lá. Vou até pensar se eu vou deixar essa parte da aula ou não, porque fiquei até com medo aqui agora que eu lembrei. Fiquei até com medo. No mundo atual, seriam os fatos alternativos, como a tese de que o nazismo era de esquerda ou, na atual conjuntura de pandemia de Covid, de que a doença não passa de uma gripezinha, mas usar máscaras e fazer manifestações dentro do carro para se proteger.
É isso. Bom, vamos agora ao buraco da memória. No livro, seria qualquer mecanismo usado para alterar ou destruir documentos, fotos, gravações e textos considerados inapropriados, na tentativa de dar a impressão de que algo nunca aconteceu, quase como um tipo ainda mais grave de censura, pois tem como objetivo reescrever a história para que se torne conveniente. Pode ser comparado à declaração do Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, que afirmou que pretende recontar os mortos pela Covid por considerar os dados fantasiosos, ou a tentativa de considerar a causa da morte, parada cardíaca, e não Covid, para mascarar os dados, quando na prática a parada total do coração é sempre a causa literal da morte de uma pessoa. O que provoca a parada é que deve ser levado em consideração. Então, aqui nós temos outra ideia. Ah, professora, eu discordo disso a respeito do Ministério da Saúde. Tudo bem, traga outro exemplo, ok? Não vamos entrar aqui para discutir política, não farei isso. O lugar de discutir política é outro, não é aqui na nossa sala de aula. Ah, eu discordo. Sem problema nenhum, você tem total direito de discordar, obviamente, liberdade de expressão eu defendo, como advogada e como cidadã, como professora também. Então, só faça sempre esse paralelo. Buraco da memória. Ache outro fato da atualidade para você comparar esse buraco da memória. O que é, então? Vamos rever aqui o buraco da memória? Alterar ou destruir documentos. Procure, na atualidade, fatos que estejam associados a essa alteração e destruição de documentos e que tenha como você comprovar isso que você está dizendo. Não adianta você trazer algo que foi de uma conversa informal ou que foi até mesmo de uma corrente do WhatsApp. Por quê? Isso vai vai desacreditar a sua argumentação. Por isso que eu sempre digo para vocês, falou alguma coisa? Comprova o que você disse. Isso é muito importante para embasar o seu texto, para fortalecer a sua argumentação. Tudo bem? Espero que sim. Tá polêmico isso hoje, hein? Mas eu não vou discutir política com vocês. Pelo amor de Deus, esse não é o meu intuito aqui. O meu intuito como professora é abordar os conceitos do livro. Se na atualidade nós temos esses exemplos, precisamos debatê-los na nossa sala de aula. E aí cada um se posiciona como acha que deve se posicionar. Tranquilo? A liberdade de expressão, ela nos garante isso, ela nos garante que a gente debata, que a gente diga, eu acho que você está certo, eu acho que você está errado. Acho que está certo por isso, isso e isso. Que está errado por isso e aquilo. Mas estudem antes de criar essa ideia da distorção, antes de criar o posicionamento de vocês. Beleza? Seguindo aqui. Conclusão. Então, na conclusão, o que nós vamos ter? Como nós vimos lá, retomada da tese, perspectiva, que foi a que eu falei para vocês evitarem, e a oração coordenada conclusiva. Show? Isso aí. E aí vocês, sempre digo para vocês utilizarem essa retomada da tese, trazendo o elemento do título, para poder ficar bem interessante mesmo, bem bacana, um texto totalmente integrado. E, por favor, com a obra 1984. Não deixem para trazer a obra só na conclusão. Não façam essa loucura. Vocês vão perder ponto. E vão perder ponto feio. Se a UERJ deu um livro para vocês, esse livro, a história desse livro, tem que ser a estrela da sua redação. Quais são as 3 estrelas da redação de vocês? A obra 1984, a proposta de redação e a sua tese. Quais são as 3 estrelas? A obra 1984, a proposta de redação e a sua tese. Essas 3 estrelas precisam brilhar. Sabe as 3 Marias? As 3 estrelas da UERJ no vestibular 2021 são essas. Tá certo? Bom, e agora eu passo a bola para vocês com o nosso Vamos Treinar. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês compreendam. Se tiverem dúvida em relação ao tema, podem me mandar mensagem. Percebam que o trecho que está aqui, ele fala justamente dessa ideia de auto-hipnose que o Winston, ele tem
em relação ao que estava acontecendo ali naquele momento, naquela cena que ele narra aqui nesse trecho. E aí é exatamente essa a pergunta tema. A manipulação das pessoas é uma marca em regimes ditatoriais e totalitários. Os indivíduos são hipnotizados e param de enxergar a realidade. De acordo com a sua opinião, esse tipo de postura ocorre na sociedade atual? Que postura? Essa manipulação, essa tentativa de hipnotizar os indivíduos a fim de manipulá-los. Isso acontece atualmente? Essa é a pergunta tema e é isso que vocês vão ter que defender positivamente ou negativamente na redação de vocês. Espero o próximo encontro. Está quase chegando ao final, a data da prova está se aproximando. Espero que vocês estejam estudando bastante. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui. Contem comigo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.